Excelentíssimo presidente, deputado Abdala, está aí ao lado do nosso presidente, né? Nosso deputado Roberto Cidade. Ontem estivemos, inclusive, aqui acompanhando uma grande comitiva que se fez presente na Assembleia Legislativa, uma comitiva que veio dos diversos municípios impactados ali pela queda das pontes na BR-319. E os representantes dos 5 municípios que vieram a esta casa, vieram para tratar do assunto referente aos serviços que estão sendo oferecidos ali naquela região, mas também entendendo que é importante ressaltar a urgência da reconstrução daquelas pontes que estão ali, de alguma maneira, impactando bastante na vida das pessoas que residem, que moram, que trabalham naqueles diversos municípios. Deputado Carlinhos Bessa, os vereadores que aqui estiveram ali da Câmara Municipal do Altazes, também de Nova Olinda do Norte, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Manaquiri, foram recebidos por mim, de acordo com a sua orientação, para que nós pudéssemos conversar um pouco com eles e dar andamento às diversas agendas que decidiram fazer. Conversamos bastante em relação às dificuldades que estão acontecendo naquele trecho, também fizemos uma visita ao DENIT na sequência, ouvimos ali o representante do DENIT, também da ANTAC, e ato contínuo viemos aqui à Casa do Povo para conversar com o nosso presidente, o deputado Roberto Cidade, para que pudéssemos definir alguns encaminhamentos. Senhores, senhoras, colegas que estão presentes aqui, aqueles que nos acompanham por intermédio das redes sociais, percebam que a população do estado do Amazonas, que está impactada pela falta de sensibilidade daqueles que têm ou precisam dar a resposta ágil para que os diversos municípios impactados pela queda daquelas pontes sejam atendidos com melhores serviços, sejam atendidos com o restabelecimento do abastecimento de todas as mercadorias que chegam diariamente àqueles municípios e que precisam estar disponíveis por um preço justo para que a população possa consumi-las. A falta de celeridade nos serviços de reconstrução das 2 pontes está causando bastante transtornos, e eles trouxeram aqui a esta casa a sua preocupação em relação a tudo que está acontecendo ali. Mas não é apenas... Deputado Roberto Cidade, por favor, fica à vontade. Concedo a parte? Por favor. Obrigado, deputado comandante da Câmara, pela parte. Ontem, Vossa Excelência entrou em contato comigo e nós, de pronto, marcamos uma reunião que aconteceu ontem aqui na Assembleia, e nós tivemos representantes de 5 municípios, representante de Manaquiri, Altazes, Careiro Castanho, Careiro da Várzea e de Nova Olinda do Norte. E hoje pela manhã, eu já entrei em contato com o ministro da Defesa Civil, Coronel Máximos, e perguntei dele qual era a responsabilidade do Estado nesse momento. E ele de pronto falou que estava à disposição para a gente dialogar, conversar, e disse que já irá encaminhar um e-mail ao DENIT para que eles possam explicar como é que está o andamento dos serviços nessas pontes, né? A licitação para a reconstrução e o serviço ali paliativo, que foi o que foi mais debatido ontem aqui na presidência. E eu, de pronto, também já falei hoje com o presidente da Comissão de Transporte e Transmobilidade Urbana da Assembleia, que é o deputado Carlos Bessa. Ele já está fazendo requerimento, né? Não só para tratar desse tema também, como o tema das passagens aéreas, que a gente falou ainda há pouco também com o deputado adjunto, o deputado Amaira Dias. E também nós já vamos propor um requerimento para que o superintendente do DENIT, o seu Luciano Moreira, venha a essa casa, porque ele já deixou de vir aqui em outro momento, e eu quero aqui falar para o Luciano Moreira que ele tem que vir a essa casa se explicar,
porque ele tem que dar satisfação ao Poder Legislativo, ele não pode simplesmente desmarcar, porque senão nós vamos convocá-lo para vir aqui e ele vai ter que explicar, não só em relação às pontes que precisam ser refeitas também, como nós tivemos aqui uma reunião com os deputados aqui de Boa Vista, eles estiveram aqui, ele não veio aqui e se explicar o que está acontecendo na na 174. Então, eu acredito que nós temos que debater esses assuntos, o DENIT tem que dar explicações aqui para essa casa e para o povo do estado do Amazonas. Muito bem esse tema que Vossa Excelência trouxe aqui para a gente, o povo está sofrendo, são mais de 200 mil amazonenses que trafegam diariamente nesses trechos e nós temos que buscar soluções. É isso que eu quero contribuir com o seu pronunciamento, deputado. Prezado presidente, recepciono o senhor à parte, muito obrigado. Digo aqui da alegria que tenho em poder tê-lo como presidente e saber que, mesmo não estando tão próximo naquele momento em que nós o solicitamos, o senhor disponibilizou do seu tempo, enfim, se reorganizou e se deslocou até a casa para que nós pudéssemos conversar com esses representantes que merecem todo o nosso respeito. São 5 municípios que decidiram deslocarem-se por intermédio de suas câmaras municipais e estarem aqui conosco, irem até os órgãos para poder tratar dessa temática. E eu quero aqui dizer... Deputado da Câmara, Vossa Excelência permite, eu gostaria de fazer uma parte? Por favor. Muito obrigado pela parte. Primeiro eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que acompanhou ontem os representantes desses 5 municípios. Eu fui convidado também, infelizmente eu não estava aqui em Manaus, eu estava numa outra agenda, também no interior do estado. Mas é muito bom quando esta casa, e aqui eles vieram aqui justamente porque aqui é a casa do povo, aqui nós parlamentares representamos todos esses municípios. Se não bastasse a precariedade dessa estrada, da 319, grande parte dela, a única parte que era mais ou menos conservada era essa parte que serve esses municípios, que serve Manaquiri, Altazes, Careiro da Vaz, Castanho, e hoje encontra-se numa situação dessa. Parece-me que o governo federal, o DENIT, não tem nada a ver com aquilo, porque sequer ele chega para algumas providências. Disse aqui o deputado Roberto Cidade agora há pouco, que tiveram aqui os companheiros do estado de Roraima também para tratar da BR-174 e sequer o representante do DENIT esteve nessa casa. Seja interino ou efetivo, ele teria que vir aqui dar explicação se tem recurso, se tem contrato com alguma empresa para dar conta. O que não pode é a população ficar a mercê desse único transporte que eles têm que liga esses municípios. Então, acho que essa casa tem que tomar providência, como disse o deputado presidente Roberto Cidade, tem que chamar aqui os representantes do DENIT, Defesa Civil, para que as pessoas não fiquem dependendo daquelas balsas pequenas, de barquinho, para atravessar para essa região. Então, eu quero aqui, nós vamos ter uma reunião aqui em Rondônia, em Porto Velho, no dia 30, do Parlamento Amazônico, e eu gostaria o deputado Sinésio é do Parlamento Amazônico, se não me engano, o vice-presidente, todos nós somos, né? Quem é da região pertence ao Parlamento Amazônico. Eu acho que é uma grande oportunidade para a gente tratar isso, porque o Parlamento Amazônico foi criado para tratar os assuntos da região amazônica. E aí os companheiros de Roraima vão estar lá também para tratar isso aí. Me parece que vai ter um ministro lá, o Valdir Góes, é o ministro da Integração Regional, então é uma oportunidade para a gente também cobrar do governo federal que resolva esse problema das pontes. Imagine, agora o rio está cheio aqui, quando o rio secar, não tem como ficar, nem se não botar aquelas balsinhas pequenas para fazer a travessia, não tem. Então, eu quero que todos nós, deputados aqui, temos essa obrigação, não é porque nós temos voto na região, todo mundo aqui tem um pouquinho de voto lá, é a nossa obrigação de defender os interesses do povo daquela região. Parabéns pela sua iniciativa e do presidente que se dispôs a receber os vereadores que são os legítimos representantes daqueles municípios. Muito obrigado. Agradeço a parte, recepciono na totalidade, querido deputado, e na continuidade daquilo que vínhamos falando, né, e já entendendo as pontuações feitas,
Eu gostaria aqui de ressaltar alguns detalhes. Nós não estamos falando apenas de um serviço que foi interrompido pela queda de pontes, onde empresas que ali atuam deveriam ter tido a capacidade de primar pela fiscalização, ou seja, pela verificação do estado daquelas pontes e mantê-las funcionando com segurança. Pessoas morreram, como já foi dito aqui, e eu tenho ouvido falar. A responsabilidade destas empresas precisa, de alguma maneira, ser verificada pelos órgãos que têm essa capacidade, mas nós estamos falando de absurdos que continuam acontecendo naquele trecho, onde... Depois me conceda a parte, deputado. Por favor, fique à vontade. Parabenizar, primeiramente, Vossa Excelência por trazer hoje um tema tão relevante, parabenizar o apoio do presidente dessa casa, deputado Roberto, parabenizar a fala do nosso decano, deputado adjunto Afonso. O custo Brasil é altíssimo, a logística no Brasil é muito cara e o custo Amazonas é mais caro ainda. Eu não entendo porque a diretoria do DENIT se opõe a vir a essa casa. A gente entende que as indicações políticas desses órgãos faz com que esses diretores pensem que só devem satisfação a quem os indicou politicamente. Não é verdade. Essas pessoas devem, primeiramente, prestar conta da sua competência, do seu trabalho ao povo do Amazonas e, consequentemente, essa casa, que representa legitimamente o povo do Amazonas. Não dá para estarmos isolados como estamos. O custo logístico do Amazonas é muito alto. Se essas duas pontes que estão aí há meses no chão estivessem localizadas no Sudeste, eu duvido se emergencialmente elas não estariam já prontas. Se a 319 ou a 174 fosse uma estrada do Sudeste ou do Sul do país, eu duvido se os 200 quilômetros que estão intrafegáveis praticamente já não estivessem prontos. Não dá para aceitar que uma passagem de avião de Erunepé custe R$5.000, deputado. Não dá porque essas empresas abastecem suas aeronaves, seus Boeings aqui, seus aviões grandes, com incentivo de ICMS, e voam para São Paulo, voam para o Nordeste, ganhando muito mais dinheiro porque abasteceram aqui. E na hora de subsidiar o povo do interior, tiram os voos, cancelam sem nenhum aviso prévio e ainda por cima colocam valores abusivos nas passagens. Então, eu acho que a gente tem que se posicionar sim. Eu acho que a diretoria do DENIT tem sim que vir a essa casa, sobretudo no seio da Comissão de Transportes, e prestar esclarecimentos porque não tem celeridade com relação ao Amazonas. Elas devem satisfação a essa casa, não a quem as indicou politicamente. Acato seu à parte na íntegra, nobre deputado Rosenha, e sua consideração ela é extremamente relevante, porque aquela população ela está sendo diretamente impactada pela deficiência daqueles serviços. A queda daquelas pontes gerou a necessidade de termos nos dois locais ali serviços que devem ser prestados mediante uma coordenação que não existe. Muito cedo, graças a Deus, eu aprendi o conceito de gestão integrada, e o que nós percebemos pela explanação dos vereadores que aqui vieram é que naqueles locais, quando as pontes ruíram, houve a instalação de um gabinete de gestão integrada e enquanto funcionou este gabinete, os serviços funcionaram de maneira relativa. Hoje, esta coordenação integrada não existe mais e o que existe lá é um jogo de empurra, de desculpas, colocando a responsabilidade para A, para B, para C, e o cidadão de bem, o cidadão que deveria estar sendo atendido por aqueles serviços, está sendo prejudicado, os preços estão elevadíssimos nos diversos municípios, a população como um todo está sendo impactada por conta da deficiência dos serviços que estão sendo oferecidos ali, e parece que ninguém tem nada a ver com isso. Eu estava aqui, deputado Carlos Bessa,
ali no auditório conversando com a representação dos 5 municípios e liguei para o representante do DENIT, o que está respondendo interinamente, e mostrei a ele que estava com a comitiva dos 5 municípios reunidos aqui. Solicitei a ele, o DENIT fica do outro lado da pista aqui. Solicitei a ele, o senhor pode vir até aqui para falar com esse povo que está aqui, câmaras municipais dos 5 municípios reunidas em um único local, e ele bastava atravessar a rua para vir até aqui, até a pedra para fazer isso. Sabe qual foi a resposta? Não dá não. Vocês precisam vir aqui falar comigo. Olha o absurdo, meu presidente Carlinhos Bessa, presidente da comissão e está presidente da plenária, o absurdo de uma pessoa como essa que foi estabelecido para atender a população do estado do Amazonas, e parece que ele vive em outro mundo. Parece que ele está aqui, como já foi dito, a serviço de alguém que o indicou, né? Mesmo sendo servidor efetivo. E nós que somos servidores públicos, né, a meu exemplo, precisamos entender que o serviço público exige sensibilidade para atender a necessidade do povo. Nós existimos para oferecer à população serviços públicos de qualidade. Então fica aqui também a minha manifestação de repúdio nesse sentido. Mas quero também trazer um outro tema, no tempo que ainda me resta, em relação à segurança pública. Hoje à tarde nós vamos estar ali no bairro da Compensa para realizar a nossa 4ª audiência pública. Aconteceu a primeira no Jorge Teixeira, a segunda no Iranduba, a terceira trouxemos aqui para dentro desta casa e vamos para a 4ª audiência pública ali no bairro da Compensa. Por que o bairro da Compensa? Porque o bairro da Compensa é o 2º bairro da cidade de Manaus, onde os crimes violentos, letais, intencionais, para quem nunca ouviu falar da sigla CVLI, significa exatamente isso, estão acontecendo. O que é isso? Homicídios. O 2º bairro com maior incidência de homicídios, mas não apenas os homicídios cresceram ou estão apontando o bairro da Compensa como bairro violento. O latrocínio, comparativamente, 2021 e 2002, cresceu ali naquele bairro. As lesões corporais também estão em evidência ali naquele bairro. O roubo em estabelecimento comercial está em evidência naquele bairro. O roubo a residências está em evidência naquele bairro. Enfim, nós estamos vivenciando um estado em que a população está assustada, a população está amedrontada. Recentemente, nós vivenciamos um tal, entre aspas, salve geral no Brasil, em que as facções criminosas determinaram ataques, e começou lá no Rio Grande do Norte, e aqui no estado do Amazonas, nós vivenciamos um estado de alerta. Lá na Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada, onde já estive como titular, ali existe um plano de contingência, um plano de pronta resposta em contingência a crises. E ali nós temos um plano de resposta a crises que estabelece níveis de atenção. E vivenciamos, e foi noticiado para a população que ela devia ter muito cuidado ao sair às ruas no final de semana, porque poderíamos estar sendo alvo de ataques como aconteceu no Rio Grande do Norte. Graças a Deus não aconteceu, e eu quero parabenizar as ações que aconteceram ao longo do final de semana, que de certa forma impediram que acontecesse esse ataque à população, e nós não vivenciamos a repetição daquilo que já aconteceu aqui no estado. Porém, ali no bairro da Compensa nós queremos ouvir a comunidade. Eu quero aqui dizer a você que está nos acompanhando pelas redes sociais, pela TV, pela rádio, que esperamos você às 14 horas lá na escola, no Colégio Militar da Polícia Militar, onde vamos realizar a audiência hoje à tarde. E naquela escola nós queremos poder contar não apenas com os pais dos alunos, não apenas com
profissionais que atuam naquela escola, mas nós queremos poder contar com a representação da Polícia Militar, com a representação da Polícia Civil, com a representação do Corpo de Bombeiros, com a representação da Secretaria de Segurança Pública, porque nas últimas audiências públicas o que nós percebemos é que houve um certo esvaziamento destas representações, e quem deveria estar muito preocupado com esse cenário, me parece que está um pouco despreocupado. Então será hoje às 14 horas no Colégio Militar da Polícia Militar, nome do colégio, Coronel Pedro Câmara, em homenagem a meu tio, que foi chefe de Estado-Maior da Polícia Militar. Coronel Pedro Câmara é o nome do colégio, e lá na Compensa, na rua T8, nós vamos estar reunidos no Colégio Pedro Câmara, Colégio Militar da Polícia Militar, para poder tratar de segurança pública hoje à tarde e vermos um melhor desempenho do sistema para atender a população como um todo. Mês que vem, nós temos um mês em que todo o sistema de segurança pública está ansioso para ouvir o anúncio da database dos profissionais de segurança pública. Dia 21 de abril é o dia da database e nós estamos ansiosos para ouvir o anúncio de como os servidores de segurança pública estarão sendo valorizados. Também queremos ver a regulamentação da lei que estabelece o 14º, 15º salário mediante o alcance das metas estabelecidas na lei que em 2009 foi aprovada e até o dia de hoje não foi regulamentada. Esta lei que premia o servidor público, agente responsável pela aplicação da lei, quando ele alcança metas, a exemplo do que acontece com a educação. Tudo isso foi planejado, está no orçamento e precisa apenas ser anunciado. E nós queremos ver esse anúncio para poder valorizar os servidores de segurança pública e podermos continuar fazendo melhor aquilo que já fazemos bem. Minha continência a todos os policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, agentes do DETRAN, servidores da Secretaria de Segurança Pública e aqueles que estão na Polícia Federal, Rodoviária Federal, no Exército Brasileiro, que fazem acontecer a segurança no estado do Amazonas e procuram fazer o melhor dentro das suas capacidades de atuação. Tenho dito, com muita fé em Deus e foco na missão, nós vamos avançando. Obrigado, deputado comandante Dan.